Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá. Nós vamos discutir um pouquinho aqui sobre as propriedades coligativas, correto? O que são isso? São propriedades que dependem exclusivamente do número de partículas de soluto não volátil. Ou seja, quanto mais partículas de soluto eu colocar no sistema, mais vai ser dificultado as propriedades que esse líquido puro teria. Então, por exemplo, primeiro deles, tonoscopia. Na tonoscopia, nós vamos ter aqui o abaixamento da pressão de vapor, ou seja, aumentar a concentração de partículas dificulta a substância virar vapor, tá ok? Ebulioscopia, elevação da temperatura de ebulição, ou seja, uma concentração de partículas dificulta a substância ebulir. Crioscopia, abaixamento da temperatura de congelamento, ou seja, aumenta a concentração de partículas de soluto não volátil, dificulta a substância congelar, tá ok? Bom, então isso aqui, nós temos um esqueminha legal para vocês, ó. A temperatura do puro, água, seria ferver a 100. Quanto mais partículas eu coloco, mais acima de 100 ela está. Então eu tenho uma dificuldade de ebulir, a pressão de vapor dela diminui, dificulta virar vapor. Então nós temos essa etapa. A água pura congela a zero. Quanto mais partículas você coloca, mais abaixo de zero você tem. Exemplos, aquelas geladeiras de cerveja em bares, que elas anotam -1, -2, -3, e a bebida não está congelada. Por quê? Mais partículas de álcool, mais difícil de congelar. Tudo bem? Bom, então para isso é necessário a gente saber os tipos de soluto. Por exemplo, soluto tipo molecular, que são açúcares, ureia e álcool, você vai colocar uma partícula, continua sendo uma. Um mol de sacarose, 1 vezes 1. Um mol de ureia, 1 vezes 1. Um mol de glicose, 1 vezes 1. Frutose, qualquer açúcar não muda. Porém, o iônico, cuidado, hein? O iônico muda, ó. Do que é feito NaCl? Na e Cl. Nós vamos multiplicar esse 1 por 2. Vai dobrar o número de partículas. Do que é feito CaCl2? 1Ca, 2Cl. Vamos multiplicar esse 1 por 3. 3 partículas. H2 é só 4. Opa, coloquei o parêntese para você, ó. 2H, 1 é só 4. 3 partículas. Vamos multiplicar por 3. A L2 é só 4, 3. 2 com mais 3, 5. Então, olha o que vai acontecer no nosso gráfico. 1, 2 e 3, a mesma quantidade. 1, 2 e 3, o mesmo efeito para ebulir, o mesmo efeito para congelar. O número 4 tem o dobro de partículas do 1, 2 e 3. Então, ele tem uma temperatura de ebulição maior. Consequentemente, o 4, o 5 e o 6 estão na mesma quantidade, mesmo efeito. E o 7 maior concentração, maior temperatura de ebulição. Entendido, pessoal? O mesmo aconteceu para congelamento. 1, 2 e 3, mesma quantidade de partículas, mesmo efeito. O número 4 maior que 1, 2, 3. Número 4 maior abaixamento, mais abaixo. 4, 5 e 6 iguais. 5 e 6 iguais. E o número 7 mais concentrado, mais abaixo está no congelamento. Então a nossa ideia é essa, ó. Mais partículas atrapalhando, maior ebulição, menor congelamento, tá ok? Vamos fechar com osmose, pressão osmótica. Osmose vocês conhecem em biologia, pressão osmótica é a pressão para impedi-la, né? Então nós vamos aplicar para o cálculo pressão osmótica igual a concentração mol por litro vezes constante universal dos gases vezes temperatura em Kelvin. Não se esqueça, hein? Vai ser dado em Celsius, Celsius mais 273, vamos passar para Kelvin. Tudo bem, moçada? Bom, então quanto maior for a concentração, maior a pressão osmótica.
Espero que vocês possam ter entendido um pouquinho. Vai ter uma lista aí de atividades para vocês. Façam e tirando dúvida no horário de plantão de vocês. Um abraço a todos. Valeu!